E aí, literários, eu sou a Rebeca Capinelli. Sejam bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje a gente vai para uma resenha de um livro que eu amei. Hoje eu vou falar de Slewfoot, A Fábula das Bruxas, do Brawl. Esse é um livro da Dark Side Books, lançado em 2024, que se tornou um dos meus favoritos. Inclusive, é um livro lindíssimo. Ele tem várias ilustrações, e essas ilustrações também foram feitas pelo autor. Ele é um ilustrador também, e o livro tem umas imagens bem sinistras. O livro ele é de fantasia, não é um gênero que eu costumo ler, não é um gênero que eu mais gosto, mas o livro ele mescla muito com o realismo mágico com toques de terror e até folclore rural. A história desse livro se passa em 1666 e retrata uma sociedade totalmente puritana, conservadora, carregada de fanatismo religioso. E nesse meio a gente conhece a história da Abita. A Abita ela é casada com o Edward e eles têm um terreno com plantação de milho. E esse terreno foi comprado pelo irmão dele, o Wallace. E só faltou uma prestação para o Edward quitar esse terreno e se livrar dessa dívida. Só que o irmão do Edward, o Wallace, ele não é uma pessoa boa. E ele quer impedir que o terreno fique com o Edward. O Wallace tem uma dívida com um cara muito poderoso e ele quer dar o terreno em troca desse pagamento dessa dívida dele. E o Edward, diferente do irmão, ele é o cara legal. E apesar da sociedade que ele está ali inserido, ele gosta da Abita, trata ela bem e respeita o jeito dela, porque ela já é uma mulher à frente do tempo dela. E nessa situação com os irmãos, ela tenta aconselhar o Edward a não ceder para o irmão esse terreno. Mas em 1666, a mulher não tem voz, não tem opinião, ela tem que ficar só calada, abaixar a cabeça, e só de abrir a boca ela pode ser denunciada, presa e apanhar em praça pública. Por exemplo, as mulheres elas não podem nem usar o cabelo solto, porque já é um pecado gravíssimo ali, um pecado da luxúria. E logo no início da história, o Edward morre. E é aí que a figura do Slewfoot, o Samson, aparece, que é esse carinha aqui. E ele é um ser da natureza, só que nesse momento é um ser misterioso, que a gente não sabe nada dele por enquanto. A partir da morte do Edward, o Wallace vai fazer um inferno na vida da Abita, para poder ficar com o terreno. Só que a Abita vai bater de frente com ele e diz que o terreno pertence a ela e ela vai pagar o restante da dívida. E aí é feita uma reunião na comunidade, porque todas as questões da cidade são decididas em reuniões pelos líderes religiosos. E um dos líderes, que tem um cargo mais alto, ele decide que esse terreno, se ele for realmente vendido para o Edward, ele agora é da Abita. E ela vai ter a chance de pagar e quitar essa dívida. Mas caso ela não pague, ela vai perder o terreno e vai virar escrava do Wallace. E aí a gente começa a acompanhar a Abita cuidando do terreno. Só que a gente vai acompanhar o sofrimento dela, porque vai ter falta de chuva e o trabalho é muito pesado para uma pessoa só e ela não estava acostumada com aquilo. E aí que o Slewfoot entra na vida da Abita. Ele começa a ajudar ela nesse trabalho. Ele é um ser da natureza, ele foi invocado pelas criaturas da floresta, que inclusive chamou ele de pai, de protetor. E aqui eu acho que é um ponto alto do livro. O Slewfoot ele estava adormecido e ele foi invocado por essas criaturas. E ele não se lembra de quem ele é ou o que ele é. E é uma das razões que faz ele se atrair pela Abita. Porque quando ele está junto com ela, ela desperta memórias nele. Ele começa a ter memórias do passado. E essas memórias se dividem entre boas e ruins. Ele vê tanto guerras, quanto morte, quanto sangue. Mas também ele vê plantações surgindo, coisas boas da natureza. E a gente também fica sem saber o que realmente ele é.
se ele é um demônio, se ele é um guardião da natureza. E vai gerando receio da leitura, que se ele é uma criatura ruim, se ele vai fazer alguma coisa ruim com a Ábita ou com outras pessoas, ou se ele realmente é um ser da natureza que ele é bom. E mais pra frente vai aparecer outra criatura, que é o Xamã, e ele quer capturar o Slewfoot. Mas o foco principal aqui desse livro é a relação do Slewfoot com a Ábita. E como no decorrer da história a Ábita vai despertar magia nele. E como também em determinado ponto ele vai conseguir passar a magia dele para ela também. E a história vai se desdobrando com a Ábita tentando cuidar da fazenda, o Alice tentando sabotar ela e a sociedade puritana fazendo uma verdadeira caça às bruxas. Outro ponto alto desse livro é como é o retrato dessa sociedade, que em nome da religião faz atrocidades, e que eu acredito que é a principal crítica do livro. Como as pessoas fazem crueldades em nome da fé, em nome da religião, acreditando que aquilo é o certo e aquilo que tem que ser feito. E a hipocrisia que tudo isso envolve. A leitura me deu bastante raiva em certas partes por essas questões, mas a ambientação desse livro é fantástica. O autor ele cria uma atmosfera lúdica com as magias, a natureza, ao mesmo tempo um clima bem sombrio, e é muito gostoso de ler. Mais para o final do livro vai ter cenas bem pesadas que dão bastante revolta, mas tem algumas também que dão bastante satisfação. E é uma parte bem frenética do livro, ali, os últimos 20%. A Ábita é um personagem fascinante. Ela é uma mulher à frente do seu tempo, muito guerreira, determinada, que mostra e representa ali a repressão feminina e depois a libertação feminina. E o Slewfoot, toda a sua ancestralidade, junto com as criaturas da floresta, vai descobrir quem realmente ele é e o que ele é. E isso tudo faz o livro ser sensacional. Então aqui fica a minha recomendação desse livro aqui, que se tornou um dos meus livros favoritos e eu recomendo a leitura. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!